Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, por mais essa grande oportunidade de trabalho. Que possamos estar com as nossas mentes abertas, com o nosso coração aberto, a vontade de nos transformarmos em espíritos melhores para nós e para aqueles que convivem conosco. Que possamos melhorar a nossa humanidade, Pai, tão sofrida. Que possamos começar essa caridade tão importante dentro dos nossos lares. Certamente, com a ajuda e o amparo dos nossos amigos espirituais, vamos juntos realizar mais um dia de trabalho. Que possamos ser instrumentos úteis nas mãos dos nossos maiores. Assim, Pai querido e amado, amigos espirituais responsáveis por esse ponto de luz que é o Er, Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre acima de tudo e de todos está Deus nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Vamos lá. Eu estava ali pensando que eu tinha certeza absoluta que eu estava esquecendo alguma coisa. Mas como eu tenho certeza que o pessoal pensou e eu captei o pensamento, sábado que vem, pessoal, dia 7 de setembro, não teremos palestra por ser feriado. Tá ok? Então, sábado que vem, 7 de setembro, vocês vão descansar. Ok? Oi? Então, vamos lá? Vamos lá. A nossa palestra de hoje, a gente vai falar sobre pobre de espírito, cultura material, cultura espiritual, orgulho e vaidade. Às vezes nós falamos muito, né? Fulano é pobre de espírito. A gente acha, né, nesse processo que nós vamos estar ofendendo alguém. Só que Jesus esteve aqui entre nós e às vezes nós confundimos, né? A gente às vezes acha que pobre de espírito é aquela pessoa ignorante que briga, né? Que não se coloca, uma pessoa raivosa. Também podemos pensar que pobre de espírito é aquele ateu, né? Como está colocado ali na imagem. Quer dizer, a pessoa é pobre de espírito porque não tem religião, porque não busca religião, porque não se preocupa com as coisas do espírito. É uma pessoa extremamente materialista. Então, se ele é materialista, é um pobre de espírito, né? Será? E um fanático. O fanático também é um pobre de espírito. Então nós vamos ouvindo um monte de coisa ao longo do tempo, nós vamos ouvindo tantas histórias e a gente vai achando. Vocês acham que pobre de espírito é isso? A gente já chamou alguém de pobre de espírito? Já, né? Mas vamos lá. Aí Jesus esteve aqui entre nós. Aí tem um dos momentos mais bonitos do Evangelho. Nós podemos até lembrar de Gandhi, que disse que se tudo na humanidade, todos os livros se perdessem, se conseguisse manter apenas o Sermão do Monte, nada se perderia. E dentro desse Sermão do Monte, quando alguns conhecem o Sermão do Monte pelas as bem-aventuranças, uma delas é essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é desse pessoal? Então tem alguma coisa estranha, né? O que Jesus... Quer dizer, também vai ser um dia, né? Não vamos relegar essas pessoas.
Mas o que Jesus estava querendo dizer com esses pobres de espírito? Na realidade, eu preciso voltar um pouquinho. Na linguagem de Jesus, quer dizer, nós falamos português, tá certo? Então, quando nós pegamos um livro, por exemplo, escrito em inglês, nós precisamos traduzir do inglês para o português para aquelas pessoas que não sabem falar inglês. Então, para que você entenda o que está escrito ali, você precisa traduzir, né? Então, vou dar só um exemplo. O americano, por exemplo, não sabe, porque não existe tradução para a palavra portuguesa saudade. Se você falar saudade, você não vai conseguir traduzir isso, porque não existe no vocabulário do inglês uma palavra que traduza saudade. Você vai poder pegar uma expressão idiomática, você vai poder contar uma historinha para dizer que é você sentir falta de alguém, mas saudade, na acepção da palavra latina, não tem. Aonde eu quero chegar? A língua que Jesus falava é uma língua morta, não existe mais. Ninguém mais fala aramaico, ninguém mais fala aquelas línguas que se falavam naquela época. E aí você vai pegando, todas as traduções que vão chegando até nós se originaram do grego. Então você tem, por exemplo, o Haroldo Dutra, ele trouxe para nós uma tradução do Evangelho, do Novo Testamento, que talvez vá chocar algumas pessoas, porque ele fez uma tradução lá do grego. Então vai muito fundo em algumas colocações. Se nós pegarmos essa frase aí no original, nós vamos poder, por exemplo, traduzir da seguinte forma: bem-aventurados os que mendigam as coisas do Espírito, e essas pessoas, é delas o reino dos céus. Não mudou a beça a frase? Então, quando você fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos falar lá diferente, traduzindo lá do grego. Bem-aventurados os que mendigam as coisas do espírito. O que é mendigar? Pedir, né? E poderíamos colocar pedir humildemente. Então, na realidade, não é porque ele é um mendigo. Quando você mendiga alguma coisa, você está pedindo aquilo, você deseja muito alguma coisa, mas você pede isso de uma forma humilde. Você entende que você não está pedindo isso porque você está barganhando ou porque você tem um segundo interesse naquilo que você está pedindo. Você entende que aquilo é importante. Você vive isso. Então, todas as pessoas que, ao mendigar as coisas do Espírito, o que a gente faz quando a gente quer muito alguma coisa? Quem quer passar na prova de vestibular, ou do Enem, né, agora, para medicina, o que tem que fazer? E muito, né? Não é que as outras matérias não se precisa estudar, mas quando você começa a falar, por exemplo, em relação ao candidato-vaga, se você quiser realmente passar para uma profissão em que existe uma busca muito grande, você está mendigando as coisas na medicina. Como é que eu vou fazer isso? Estudando muito. Eu tenho que buscar aquilo. Eu preciso me esforçar para conseguir aquilo. Então, Jesus coloca que é o reino dos céus para essas pessoas, porque elas não estão interessadas nas coisas materiais, não está interessado nas coisas do corpo, nas coisas da matéria. Ela está interessada em pedir, em buscar, em trabalhar para conseguir as coisas do Espírito. Mudou bastante, né? Então, nós precisamos buscar sempre. Isso está em Mateus, versículo 3. Então, vamos lá. Acho que agora vai mudar um pouquinho. Quando nós começamos a nos ver como espíritos eternos, e é assim que eu preciso me ver, então eu não sou, a gente vai repetir muito isso a cada palestra. Eu não sou o Leandro, eu estou Leandro.
Eu não sou um corpo com um espírito. Eu sou espírito que de vez em quando tem um espírito, um corpo novo, para que possa se redimir, consertar o que estragou, conhecer novas pessoas, ter contato com novas filosofias, com toda a vida que você não vai conseguir alcançar em quê? Em 70 anos, 80 anos. E isso para aquelas pessoas que chegam até lá. Porque muitos, às vezes, encerram a sua experiência o quê? Às vezes nem nasce. Então, o que a pessoa que chegou a 100 anos tem de melhor ou de pior do que uma pessoa que não chega, talvez, aos seus 5 anos de idade? Por qualquer motivo que a gente possa imaginar. Né? Então, há alguma coisa muito maior do que uma vida material que, em tese, para nós, poderia até hoje ser assim, começar no berço e terminar no túmulo. Então, a nossa vida ela é muito maior do que isso. Então, aquela pessoa que hoje possa ser ignorante no sentido de não estar buscando as coisas espirituais, num dia, num momento da sua vida, ele vai cair em si, vai querer parar de sofrer e vai buscar o crescimento espiritual. Vai começar a ver que as coisas do espírito são mais importantes. O ateu, quem é o ateu? O ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, né? Podemos pensar dessa forma. Não acredita que há nada espiritual. É uma pessoa também materialista. Então essa pessoa, talvez até um determinado ponto da sua vida, ainda não ou sofreu bastante, ou não se deparou com alguma coisa que não viu que poderia estar buscando Deus. E às vezes a pessoa até diz, né, eu sou ateu graças a Deus. Né? E a gente sabe que não é assim. Mas por que às vezes nós buscamos não acreditar? Orgulho. Eu não consigo imaginar que exista algo acima de mim. E eu não posso permitir que isso ocorra. O materialista vai estar despertando o fanático religioso, né? Que aqui está colocando como religião. É perigoso. Né? Ele não vai se tornar, na sua atual experiência, um pobre de espírito, porque ele acredita que a sua religião é melhor do que a do outro. Então, se você não é católico, você vai queimar no mármore do inferno. Se você não é espírita, você vai sofrer muito quando morrer, porque você não sabe que o espírito continua. São aquelas coisas que você vai encontrar fanatismo religioso em qualquer religião. Né? Não é que a religião A, B ou C seja fanática. Quem é o fanático? É a pessoa que está lá dentro. Ok? Então, às vezes você vê, a religião XYZ é fanática e destrói os centros de Umbanda ou de Candomblé. Esse é o grande perigo. Todas as vezes que a gente generaliza, a tendência é que a gente erre. Porque eu fiquei muito feliz quando a gente viu, talvez vocês tenham visto no jornal, que a mesma, só que de um outro lugar, eles se uniram, pegaram o dízimo que eles estavam lá recolhendo e usaram esse dízimo dessa religião para reconstruir um centro que tinha sido destruído. Então, é bacana você ver esse processo, onde tudo bem que você não seja da minha religião, mas eu respeito que você seja de outro, eu respeito a sua religião. Porque qual é a religião boa? É a que faz o homem melhor. Né? Então, se você está na religião católica, você é feliz, faz o bem e faz caridade, nota 10 para você. Né? Então, a religião não vai determinar se você é uma pessoa melhor ou pior. O que faz com que você mostre isso são as suas atitudes. O que você faz da sua vida. O que vocês acham? Religião ajuda nesse processo?
Ajuda, né? Ajuda. Porque nós precisamos buscar... porque o que acontece? Nós somos criados simples e ignorantes. Vamos lembrar das palestras anteriores, né? Ou quem não ouviu, a gente faz um resumo rápido. Nós somos criados simples e ignorantes, passamos por vários progressos do espírito, vai chegar um momento em que a gente adquire a consciência, adquire livre-arbítrio, e nós vamos seguindo a nossa vida de acordo com a lei de causa e efeito. Então, qual é a conclusão que eu chego? Você tem um determinado ponto na criação, eu tenho, você tem, cada um de nós aqui tem um ponto na sua história como espírito diferente. Então você vai, por exemplo, aqui nessa nossa pequena assembleia, ter pessoas com muito mais reencarnações do que outra. E essa pessoa que tem muito mais reencarnações do que a outra, em tese, tem no mínimo o quê? Mais experiência. Então, vamos tentar fazer uma comparação. Uma pessoa hoje que esteja com 70 anos de idade, ela tem muito mais experiência de vida do que uma criança de 10. Ok? Pode acontecer que você vai pegar uma pessoa de 70 anos que seja mais criança do que a de 10. Pode acontecer? Pode. Mas, em tese, essa pessoa de 70, ela viveu mais coisas. Ela experimentou mais coisas. Sabe mais da vida, pelo menos dessa, do que aquela criança. Assim é a coisa do espírito. Aquele espírito que viveu mais, conhece mais, em tese. Teve mais experimentações na sua vida, mais chances de escolha da causa e efeito. E o que acontece com relação à religião? Ela vai funcionar nesse período em que nós estamos aprendendo, onde nós estamos experimentando, para que nós possamos despertar o quê? A emoção. Nós vamos começando, às vezes a pessoa numa determinada vida, ela consegue satisfazer com senta, levanta, sinal da cruz, confessa, aí faz besteira de segunda a sábado, confessa no domingo, está tudo certo, segunda-feira começa tudo de novo. Porque esse é um momento desse espírito. Mas é alguém o quê? Que já vai começar a ter responsabilidade. Ela coloca que ela precisa estar dentro da sua religião todo domingo às 10 horas da manhã. Ela vai criando não vamos dizer costume, mas um momento de estar presente a Deus constantemente. Ela não se afastou de Deus. É aonde ela consegue compreender, é onde ela consegue vivenciar. Então você tem pessoas, às vezes passam, 30, 40 anos naquela mesma religião, alguma coisa acontece na sua vida, uma pergunta é feita, essa pergunta não satisfaz a resposta, e aí você tenta buscar algo mais. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas isso aconteceu comigo. Eu fazia aquela coisa, qual a sua religião? Eu sou católico. Mas você vai à igreja? Não, a igreja só vou quando minha mãe vai. E a sua mãe vai? Não. Bom, então eu também não vou. Né? Fiz primeira comunhão, né? Todo aquele processo. Aí no princípio você tem, aí tem o grupo de jovem, tem aquela coisa toda. Aí caí na faculdade. Faculdade, eu já frequentava uma casa espírita na época, lá em Petrópolis. E ouvia, todas as aulas, 18, 19 anos mais ou menos. E aí foi para a faculdade, Universidade Católica. E aí tinha lá uma matéria chamada Ciências Morais e Religiosas. E uma das matérias desses Ciências Morais e Religiosas, que foram 10 períodos, quer dizer, eu fiz 10 CMRs, um dos últimos era a verdade. E aí, num dos temas da verdade, tinha uma coisa que era colocada assim: fora da igreja não há salvação. Aquilo já não bateu bem. Né? Porque aí eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para o professor, porque faculdade, aluno, é um negócio danado, gosta de fazer pergunta, e o professor que se vire para responder. Minha primeira pergunta: qual igreja?
De que igreja que o senhor está falando? Logicamente, Universidade Católica de Petrópolis, o professor coloca o seguinte: de acordo com a Igreja Católica, fora da igreja. Então, logo, Igreja Católica. Não estou dizendo que isso é um dogma da igreja, estou falando que o professor estava falando. Ok? Aí continua o questionário do aluno, no caso eu. Mas, professor, vem cá. Uma pessoa que nasceu num país muçulmano, tem pais muçulmanos, teve toda a sua vida vinculado ao Islã, onde Jesus é um profeta. Eles acreditam na figura de Jesus, mas que não seja o Messias, né? Jesus, para eles, é um mero profeta, como tantos outros que existem por aí. Então, essa pessoa que nasceu no Islã, viveu toda a sua vida de acordo com o Islã, foi uma pessoa boa, fez caridade, teve filhos, fez com que os seus filhos também fossem para uma religião, quer dizer, adoram a Deus, Alá, né, que é o Deus deles, e aí tem todo lá aquela sua vida, aí o cara morre. O senhor está querendo dizer que essa pessoa não vai para o céu? Ela não vai ser salva só porque ela não foi para a igreja e não teve acesso à igreja? Aí ele foi categórico, o professor: não vai ser salvo, porque fora da igreja não há salvação. Aí eu fui fazendo mais alguns questionamentos, né? E ele foi ficando sem resposta, até que vem a pergunta final para encerrar a conversa. Olha só, presta atenção no que eu vou lhe dizer, já um pouco exaltado, né? Há mistérios da fé que não nos cabe penetrar. Eu, sim, senhor. Sim, senhor. Vou fazer o quê? Ele era um ex-padre, era um ex-seminarista. Todo mundo queria fazer a aula, que os outros eram muito rigorosos, né? A aula de CMR na época era quase que um catecismo. Então o pessoal procurava esse professor que ele era mais light, aceitava lista de presença, aquelas histórias que só aluno sabe. Mas é complicado. Mas aonde eu quero chegar? Se você, de repente, está numa religião e você sofre alguma coisa, né? Por exemplo, você acredita que dando 10% todo mês você está salvo. Ok? Beleza. Aí tem um tiroteio na comunidade e o seu filho recebe a famosa bala achada, né? Que alguns dizem que é perdida. Aí você se questiona: caramba, como pode isso? Né? Deus é fiel. O que houve? Eu tô inadimplente? O Serasa espiritual não aceitou lá, acha que eu tinha que dar mais? E aí começam os questionamentos, começam as dúvidas, e aí você começa a buscar as respostas. E essas respostas estão na religião que você frequenta. Em tese, né? Que vai chegar uma hora que você vai fazer uma pergunta que vai ser difícil de você ter uma resposta que satisfaça você. O que é Deus? Quem quer saber quem é Deus? Quem gostaria de conhecê-lo? Saber o número do WhatsApp dele? Aí vem Kardec, pergunta isso para os espíritos, e os espíritos respondem para ele, o espírito de verdade: ah, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí você se senta, depois de ler o livro dos espíritos, e diz o seguinte para você mesmo: legal, não entendi nada. Alguém entendeu? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Aí tem as coisas que ainda pioram a tua vida, né? Que dizem que Deus é o Criador incriado. É aquele que não tem início nem fim. Aí já fica difícil. Por quê? Porque a gente só conhece 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Como é que eu vou entender alguma coisa que não tem início e não tem fim? Complicado, né? Então vocês vejam que até onde a gente consegue chegar
a religião, muitas coisas, ela não vai conseguir nos esclarecer, porque nós, no ponto de evolução espiritual que a gente tem, a gente ainda não consegue entender. E nós não somos criminosos por causa disso. Mas nós estamos sempre o quê? Buscando respostas. E às vezes você faz uma pergunta, não fiquem chateados se isso um dia acontecer, você faz uma pergunta e aí você recebe uma resposta. Essa resposta vai gerar, muitas das vezes, em você, mais 10 perguntas. E dessas 10 perguntas, cada resposta vai gerar mais 10 perguntas. Aí você vai chegar à conclusão que não vai perguntar nunca mais nada, né? Não façam isso, porque esse é um processo de busca do Espírito. O Espírito está buscando respostas, porque nós já somos muito antigos nessa história de reencarnação. E nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos engatinhando, e a cada vida, a cada experiência, nós vamos conseguindo respostas que nos atendam. Então, a religião ajuda, ela acaba com todas as dificuldades? Religião? Qualquer uma? A religião acaba com as doenças? Não, né? Inimigos, puxa vida, como eu gostaria que Deus afastasse os inimigos da minha vida porque eles me atrapalham. Religião faz isso? Não. Então, o que a religião pode fazer para nós, né, nesse sentido? É o entendimento. Eu preciso entender as coisas que acontecem na minha vida. Então, na grande realidade, qual o nível de sofrimento? Alguma coisa aconteceu na sua vida, você está sofrendo por causa disso. O nível de sofrimento, muitas das vezes, ele está ligado mais ao processo de você não saber por que está sofrendo. Então você tem um nível de sofrimento. Se você não souber o motivo desse sofrimento, isso é quase o dobro. Porque você se revolta com Deus, você olha para uma pessoa que está do seu lado, você vê que essa pessoa não está sofrendo como você. A felicidade alheia, muitas das vezes, incomoda, seja ela qual for, né? Facebook é um negócio maravilhoso, né? Todo mundo tem vidas maravilhosas. E aí você, às vezes, você bota uma foto e alguém faz lá um comentário que você vê claramente que a sua felicidade incomodou. Mas por quê? Porque o ser humano é assim. Então, na realidade, o que a religião precisa fazer? Ela precisa eu estou passando por uma determinada dificuldade. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso desabafar com alguém. Então, essa minha dificuldade, ela vai mudar. Então, eu vou precisar gerar dentro de mim uma força de vontade para que eu possa enfrentar essa dificuldade. Não sei se vocês já viram aquele filme que o cara vai fazer a Arca de Noé. E aí Deus aparece para ele, Deus é o Morgan Freeman, né? Fantástico ator, né? E aí ele pede a ele para construir a Arca de Noé. E é uma comédia, isso é uma comédia. Só que tem uma determinada cena desse filme, que às vezes o pessoal até separou e colocou no YouTube, achei sensacional isso, vamos dizer assim, a sacada, né, que eles tiveram. Porque ele está num restaurante, né, a esposa dele vai para um restaurante, é um negócio que ela já não está entendendo, porque naturalmente o marido ficou maluco. Né? Quem é que vai construir uma arca no quintal para colocar os animais lá dentro? Eu fico imaginando Noé. Noé deve ter passado mais ou menos pela mesma coisa. Mas, enfim. Nesse restaurante, ela come. Aí o garçom, né? Garçom é praticamente um psicólogo, né? Seja ele de qualquer lugar. O garçom é sempre um psicólogo para enxugar as nossas lágrimas. E esse garçom chega lá e começa a conversar com ela. E aí chega a seguinte conclusão. Ela começa a falar de Deus. E aí ele faz a seguinte pergunta. O que você acha que Deus faz quando você ora para Deus e pede paciência?
Porque você está querendo ter paciência para com o seu marido. Você acha que Deus dá para você paciência? E aí ela fica assim, meio em dúvida. E Deus, né, ali na figura ali do garçom, diz o seguinte para ela: olha só, Deus não vai dar paciência para ela. O que que Deus faz? Ele cria situações na sua vida para que você desenvolva paciência. Ah, eu quero paz na minha vida. Deus não vai lhe dar paz. Ele vai ajudar você criando situações aonde você vai buscar desenvolver ferramentas para que você tenha paz. Felicidade, pode aí colocar o que a gente está sempre procurando. Não é que Deus não nos dê essas coisas, até porque está lá no Evangelho. Pedi e obtereis. A gente não pede todo dia? A gente não faz prece todo dia? Ou pelo menos deveria? Às vezes a gente não sabe nem o que vai pedir, mas pede. Então, nesse processo de pedir alguma coisa, Deus vai criar situações para que nós façamos isso. Por que que Deus faz assim? O que vocês acham? Por que que Deus age dessa forma? Oi? Para que a gente evolua, certo? O que mais? Está certo, mas eu quero ouvir uma outra palavrinha. Oi? Aprendizado. Mas mais importante que isso, mas o que você falou e o que você falou está correto, mas Deus não vai dar isso para nós. Por quê? Porque ele não quer, porque o mérito, se ele desse isso para nós, o mérito seria dele. Então, as nossas dificuldades, quando eu preciso ter força de vontade para enfrentá-las, é que para quando eu conseguir ultrapassar aquela dificuldade, o mérito seja meu. O mérito precisa ser meu, por conta da lei de causa e efeito. Então, todo o meu trabalho, toda dificuldade, toda dor, todo preconceito, qualquer coisa que a gente possa imaginar, quando eu ultrapasso isso, eu preciso que isso seja meu merecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, em guia e anjo de guarda, eles não fazem as coisas por nós. Eles nos ajudam para que nós consigamos resolver aquilo. Ok? Então, é muito importante que a gente perceba que quando esse entendimento chega, principalmente através do conhecimento, e a gente consegue isso muitas das vezes na doutrina espírita, porque você vai ter respostas para muitas das nossas perguntas: da onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que somos nós, explica isso. Então, doença. Surgiu uma doença na nossa vida, seja ela qual for. Nós temos aqui o nosso irmão Átila Júnior, que vai estar conosco no dia 20 de outubro, trazendo o atendimento de cura espiritual. Quando a doença surge, eu preciso ter equilíbrio. E é o que a espiritualidade nos coloca. Vamos tentar imaginar em termos doença, equilíbrio. Vamos imaginar, por exemplo, o câncer, ou qualquer outra doença que a gente possa imaginar que seja séria. Quando nós reencarnamos e adquirimos ou desenvolvemos uma doença muito séria como essa, logicamente, dentro desse processo da lei de causa e efeito, o que eu já consigo apreender? Que eu fiz alguma coisa numa vida passada que danificou o meu corpo espiritual, automaticamente atingiu, logicamente, o meu perispírito, e isso causou o quê? Que nas minhas próximas reencarnações, eu vou vir com, entre aspas, um defeito no meu corpo físico para limpar o meu corpo espiritual. Quando eu tenho a grande dificuldade
Eu tenho uma força de vontade para compreender isso. A doença surgiu. Eu desenvolvo o equilíbrio somado ao processo de ter retirado do meu corpo físico, limpado o perispírito, vai estar somado à aceitação daquilo. Então eu não vou precisar sofrer novamente. Porque muitas das vezes, mesmo passando pelo sofrimento, não vai adiantar muito, porque eu continuei revoltado contra Deus, eu continuei revoltado com relação a essa situação. Eu preciso desenvolver em mim esse equilíbrio para que eu entenda que Deus não faz com que as pessoas sofram à toa. Não existe uma loteria espiritual aonde é feita é colocada a roda lá para rodar e você, antes de nascer, câncer. A gente já aprendeu que não é assim. Deus é justo, é bom e é amoroso. Então, se eu desenvolvi uma doença, seja ela grave ou não, existe sempre uma resposta. Não há efeito sem causa. Então, quando eu trabalho isso dentro de mim, inimigos. Quem são os nossos inimigos? Dessa e de outra vida. Os dessa a gente, às vezes, conhece, né? Mas por que eles surgiram? Do nada? Logicamente, eu fiz algo, talvez, às vezes, até sem saber. Eu tomei uma determinada atitude que alguém não gostou. Talvez não seja um grande inimigo, mas é uma pessoa que ficou magoada comigo. Gerou um vínculo kármico. Eu vou precisar me acertar com essa pessoa. Voltando a Jesus, quando a pessoa chegou lá no altar e foi fazer uma oferenda, uma oferta lá no altar, o que aquela pessoa disse para ela? Olha só, não adianta você fazer a sua oferenda. Você precisa voltar, reconciliar com o teu inimigo. Depois que você fizer isso, você volta e faça a sua oferenda. Todas as vezes que a gente fala sobre isso, às vezes a pessoa levanta a mão e diz assim: sim, Leandro, mas eu tenho uma pessoa que não gosta tanto de mim, que se eu for fazer isso com ela, ela vai brigar comigo achando que eu estou sendo falso. E aí, como é que eu faço? Chico Xavier, Divaldo, né? Sempre falam sobre isso. Aí você está passando a responsabilidade para a pessoa. Você fez a sua parte. Muitas das vezes, você orando por ela, ou você pedindo desculpas até mentalmente, você está fazendo a sua parte. Se a pessoa não está aceitando a sua vontade de se acertar, agora está com ela. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quando o entendimento ajuda, inimigo, eu entendo que é ação e reação. Pode ser nessa vida, mas também de vidas passadas. Então, muitas das vezes na desobsessão, chega um espírito que nós fazemos uma pergunta básica para todos que chegam na desobsessão. Meu irmão, o que você faz ao lado desse nosso irmão ou irmã paciente? É claro que cada um tem isso é só uma generalização. Muitas das vezes, o Espírito coloca claramente: eu odeio essa pessoa. A minha intenção é destruir essa pessoa da mesma forma que ela me destruiu. Aí você, né, claro que você não está ouvindo ali, mas se você ouvisse, primeira coisa que você vai pensar: caramba, quem é essa criatura? Não fiz nada para ninguém. Automaticamente, quando você tem esse entendimento, você já imagina: caramba, Leandro, claro que não é dessa vida. Você teve alguém, um relacionamento numa determinada vida, há, sei lá, 10 vidas atrás, em que você fez muito mal para essa pessoa. É claro que esse espírito não vai gostar de você. E aí, na próxima reencarnação, ele pode não te achar,
Aí você desencarna, encarna de novo. Também não te achou. Só vai te achar, sei lá, daqui a 5 vidas. Mas por que ele me achou? De que forma, se o meu corpo mudou? Exatamente. O pessoal da palestra aqui é sensacional. Não adianta nem fazer pergunta, todo mundo sabe a resposta. Isso mesmo. Eu ouvi a palavrinha vibração. Mas por que ele achou pela vibração? Aí que está o mais importante. Porque a vibração é a mesma de 5 vidas atrás. Ou seja, a pessoa continua com a mesma vibração de quando fez mal para aquela pessoa. Não modificou. Então, por isso que numa casa como a nossa, ou as casas que têm um tratamento aproximado como esse, ou igual a esse, o que vai acontecer? O mais importante não é só a desobsessão, ou só a cura, ou só a antimagia. É a palestra. Porque quando nós trazemos as informações na palestra que fala sobre a obsessão, você vai conhecer quem é o obsessor. E o obsessor, qual é o principal ponto nesse momento daquele que mendiga as coisas do espírito? Trazendo aqui para a nossa palestra. Nós vamos entender que é um espírito como nós. Ele não é mau em essência. Não tem chifre, não tem rabo. Não é vermelho. Percebe? A gente às vezes acha que o obsessor é isso. E não é. É um espírito como nós. A diferença é que ele está desencarnado e eu estou encarnado. Tenho certeza absoluta que se a gente fechar os olhos aqui e tentar inverter a situação, eu desencarnado e uma determinada pessoa que a gente vai lembrar agora encarnado, eu vou virar obsessor dela. Então esse obsessor que está ali, somos nós. A diferença é que nós reencarnamos. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu consigo ter, no mínimo, empatia com aquele espírito. Eu consigo me colocar no lugar dele. Tem espírito que a gente coloca na categoria de inimigo, que eu, como incorporador, tive essa experiência. O espírito colocou claramente, olha só, eu estou do lado dele, não é para fazer até nem mal, não. É que nós fomos amigos, muito amigos. Ele me fez algo, eu estou profundamente magoado com essa pessoa e eu quero entender por que ele fez o que fez comigo. Só que aí essa aproximação causa prejuízo para os dois. Entende? Então, eu preciso compreender que a lei de ação e reação faz com que nós cortemos esses vínculos. Como? Me melhorando. Melhorando os meus atos, melhorando meus pensamentos, mendigando as coisas do espírito e não da matéria, eu vou conseguir que com esses espíritos, que eles vejam que eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa que fez mal para ele em vidas passadas. E fica, teoricamente, mais fácil da espiritualidade fazer a seguinte oferta. Ok, mas então vamos lá. A gente não está querendo que você perdoe. Perdão, agora, é impossível. A mágoa foi tão grande, tão profunda, que você não tem condições de perdoar agora. A gente entende. Mas você compreende que você tem que viver a sua vida? Que você está perdendo muito da sua vida porque você está grudado numa pessoa que você não gosta? Que tal você procurar as pessoas que você gosta? Não é mais lógico? Ah, mas eu não consigo mais achar as pessoas que eu gosto porque ele foi o causador de eu me separar das pessoas que me amam. Aí, graças a Deus, a espiritualidade tem algo que nos ajuda muito, que são os recursos.
que vai mostrar às pessoas e ele vai conseguir entender, através desse entendimento da lei de causa e efeito, que é o ódio dele que o afasta das pessoas que ama. E aí ele aceita, então, seguir o seu caminho. E eu preciso saber que aquele processo, às vezes de 5, 10 minutos, não resolve imediatamente. Aonde que isso vai terminar? Quando eles conseguirem reencarnar juntos novamente. É um processo, no mínimo, belíssimo. Então, o entendimento é que vai fazer isso por nós. Então, o ser humano, quando é materialista e quando é espiritualista. Vamos lá. Quem é materialista se torna escravo da matéria. Então, ser materialista leva à escravidão. E essa escravidão vai fazer com que isso se autoalimente, né? Escravidão, materialismo. Todo mundo compreende o que seja materialismo? Ok? É eu fazer tudo na minha vida para pegar. Agora eu já ouvi um papo aí que já tem o iPhone 11. Né? Então vamos lá. Alguém deve ter feito assim, jura? Quando chegar em casa eu vou procurar para... Então vamos lá. Quais são as bases desse materialismo? Os bens materiais. Eu preciso fazer de tudo que esteja ao meu alcance para que eu consiga bens materiais. O que é o mundo de Mamon? Está lá no Evangelho, né? Onde Jesus coloca bem claro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E Mamon significa o mundo material. Mas você tentando compreender, né, o que Jesus estava colocando, o senhor consegue sobreviver sem trabalhar? De maneira nenhuma. Ok? Alguém aqui consegue gerar recursos sem trabalhar? Então a gente não vive sem um mundo de Mamon. Concorda? Beleza. Mas o que Jesus quis dizer? Eu não posso servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Ou seja, nesse momento que nós estamos aqui, de 6 até 7h30, para a palestra, e um pouquinho mais de tempo, até que nós recebamos o nosso passe e formos embora, nós estamos no mundo de Deus. Nós estamos vivendo Deus. Alguém pensa no credicar enquanto está na palestra? Tomara que digam não. Né? Que aí eu não estou fazendo o meu papel direito. Né? Aonde eu quero chegar? Se nós estamos aqui 1h30, eu preciso fazer com que aquela 1h30 seja para Deus. Automaticamente para mim. Quando eu estiver no trabalho, eu estou no mundo de Mamon. Eu preciso fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Não existe a lei do trabalho? Não é uma lei moral? O nosso trabalho é divino. Porque você está gerando recursos, você está gerando impostos, e etc, etc. Se é justo ou se não é outro problema. Né? Mas você está, de uma certa forma, auxiliando a sociedade em que você está inserido. Esse é o mundo de Mamon. Vamos lembrar Jesus? Jesus, fizeram uma pegadinha com Jesus. Não sei se vocês se lembram, tenho certeza que todos conhecem essa história. Alguém quis fazer uma pegadinha com Jesus. O cara chegou para Jesus e, logicamente, tinham romanos e tinham judeus junto, ali naquela hora. E aí fazem a seguinte pergunta para Jesus. Jesus, é lícito pagar o imposto? Olha só. Se Jesus diz sim, é lícito pagar o imposto, ele ficava mal com os judeus. Que eles eram presos naquela época, tinham que pagar altíssimas taxas e eles odiavam os romanos por causa disso.
Se ele diz não, não é lícito pagar um imposto, cana, na hora. Né? Os romanos não iam gostar nem um pouco, o cara é subversivo, está dizendo para ninguém pagar um imposto, vamos prendê-lo. Olha só a situação, a saia justa, né, como se diz, que Jesus ficou. Qual foi a resposta dele? Ele vira para uma pessoa, você tem aí uma moeda? Ah, eu tenho, então me empresta aqui a sua moeda. De quem é essa cara aqui? De quem é essa esfinge que está cunhada na moeda? Ah, isso aqui é César. Então, meu filho, faça isso. Dá para César o que é de César. Mas não se esqueça de dar para Deus o que é de Deus. Percebe? Então, nós estamos encarnados. Nós precisamos de recursos para vestir, para comer, para levar os nossos filhos à escola, para garantir que eles tenham uma escola. Então, eu não posso viver sem o mundo material. Aonde que está a diferença? Vou dar um exemplo. Um amigo meu, já de amigo, um conhecido, né? Trabalhava comigo e ele trabalhava por conta própria com suporte de computador. E ele dava suporte sozinho, ele criou uma empresa e fazia isso sozinho. Sei lá, vamos imaginar aqui, vamos dar um chute para cima. 20 empresas. Na época, tem muitos aqui que eu acho que não sabem nem o que é. Você sabe o que é um pager? Você sabe o que é? Você? Não, olha só para trás. Ela, eu tenho certeza que não sabe. Era um negócio chatíssimo que a gente colocava assim no cinto. Fazia assim, bip, 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 bip. Aí você olhava, tinha o número do telefone de quem estava te ligando. E aí você tinha que ligar para a pessoa para saber o que é. Né? Você hoje tem WhatsApp. Quem usou pager sabe do que eu estou falando. Era horrível. Mas, vamos lá. Esse cara tinha um. Né? E para conseguir que ele te atendesse, você tinha que dizer que era urgente. E uma vez eu perguntei para ele, cara, olha só, como é que você consegue? E aí, eu, logicamente, brincando com ele, você inclusive tem 3 filhos. O cara trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí ele disse assim para mim, Leandro, eu criei uma meta na minha vida. Eu falei, qual é essa meta? Até porque, né, estava interessado, de repente, eu podia fazer a mesma coisa. Eu quero me aposentar com 40 anos. Então eu trabalho 15, 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Aí eu disse para ele com muita tranquilidade, falei, olha, espero que você não pense que eu estou lhe rogando praga, mas tomara que você chegue aos 40. Trabalhando dessa forma, haja coração. Né? Então, ele está, aonde eu quero chegar? Sem qualquer tipo de julgamento. Essa pessoa que eu conheci, extremamente ligado a Mamon. Na vida dele, na concepção de vida dele, apenas o trabalho trazia para ele satisfação. Porque ele acreditava que chegando naquele ponto, ele teria tanto recurso que seria suficiente para, a partir dos 40 anos, não fazer mais nada. Ok? Então, o mundo de Mamon é esse. Por que eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo? Porque eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso saber o que é de Deus, o que é de Mamon. E traçar um equilíbrio na minha vida, porque eu não posso abrir mão das coisas de Deus. Veja que eu não estou falando de religião. Ok? Estou falando dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que leva, quase que como uma consequência, a ignorância espiritual. Porque quando você é materialista, uma das questões mais básicas é que morreu, acabou. E o que pode acontecer com uma pessoa extremamente materialista, que acredita que morreu, acabou, e está deprimida? Suicídio. Então você veja, hoje você tem uma curva de acréscimo na quantidade de suicídios por conta disso.
a falta de esperança na vida das pessoas. Que a religiosidade, não estou falando de religião, mas de religiosidade, pode dar para nós. Essa esperança do porvir. Se está ruim agora, é porque ainda não acabou. A história ainda está rolando. Pode ser que no minuto seguinte você tenha a solução do seu problema. Agora, você precisa ter fé que isso ocorra. Mas se você acredita com toda razão, com toda certeza, de que a morte não tem nada depois, aí você tenta imaginar o sofrimento do espírito que acredita nisso. Porque não é porque ele não acredita em Deus, ou porque ele acredita que a morte acaba com tudo, que o espírito também vai morrer. A realidade do espírito é uma só para todos nós, independente de raça, cor e do que a gente pensa. Essa pessoa provavelmente, no mínimo, vai passar por uma grande dificuldade porque vai achar que está em quê? Num pesadelo. Ninguém vai falar com ele, ele vai buscar as pessoas que ele conhece, ninguém vai falar com ele. Olha só o sofrimento dessa pessoa, né? Então, há que nós buscarmos, e essa traz como consequência o orgulho. Que orgulho é esse? Ah, eu não acredito em Deus, não existe nada acima de mim. Eu sou o cara. Eu tenho que me virar sozinho. É claro que você tem que se virar sozinho. Espírito nenhum vai fazer assim, por você. É você que tem que fazer. Mas a espiritualidade sempre vai nos ajudar. Se fosse assim, se só existisse a lei de causa e efeito, para que médico? Minha esposa não estaria, por exemplo, em São Paulo fazendo curso lá para que ela possa atender melhor as pessoas. Vou sair daqui para buscá-la no aeroporto. Então, nós precisamos entender que tudo o que a espiritualidade nos oferece de ferramenta, eu preciso executar. A ciência está aí para isso. Quando a ciência se junta com a religião, é maravilhoso. Você vê, outro dia eu estava vendo uma foto no Facebook, achei aquilo sensacional. Um determinado hospital, os médicos, antes de entrarem na cirurgia, oram. Sensacional. Né? É claro que a espiritualidade não ajuda só por causa disso. Mas a gente sabe que aquele médico responsável, que realmente quer fazer o bem às pessoas, é assistido. Né? Então, é assim que funciona. Vamos para o ser humano espiritualista. Ele se liberta. Lembrando de Jesus, tem uma frase que às vezes a gente não consegue entender muito bem, mas ele diz, né, que a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, que verdade? Eu preciso entender isso, né? Como é que eu vou me libertar se eu não sei que verdade é essa? Conhecereis a verdade. Que verdade é essa? As leis de Deus. Né? Se a gente tiver dificuldade de pensar em alguma coisa, você tem lá os 10 pronunciamentos, ou 10 mandamentos. Né? Não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Está tudo lá. Se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, você vai ter lá no livro Céu e Inferno, do Pentateuco Kardeciano, as leis morais estão todas lá. Procurem. Céu e Inferno. Maravilhoso. Está lá. E vai libertar de quê? Do sofrimento. Ok? Então, aquele que busca, o ser humano que busca as coisas do espírito, logicamente você vai ter bens espirituais. Que bens espirituais são esses? Falar bens espirituais é legal, né? Mas quais são? Não precisa dizer todos, né? Mas só um. Vamos melhorar.
Vamos chamar bem espiritual de virtude. Amor, paciência, benevolência, compaixão. Né? Então você vai vendo que são todos bens espirituais que você não tem como comprar, você não tem como pedir emprestado. Você tem tudo aquilo que você possa imaginar que vai ser a partir do seu trabalho, da sua evolução, do seu interesse em que você alcance aquilo, é um bem espiritual. Amizade. Amizade é um bem espiritual. Quanto mais, olha só, gente, quanto mais amizades a gente tiver, mais chances da gente ter alguém na espiritualidade para nos receber. Não vamos falar em nomes para não atrair energia negativa, mas vamos imaginar o nome dessas pessoas que estão aparecendo toda hora aí nos jornais, que de uma forma ou de outra podem ter causado a morte de outras pessoas pelo nosso sistema de saúde estar do jeito que está. Quem são os espíritos que vão recebê-los lá do outro lado? Será que todos estão pensando assim: ah, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz? Né? É só nós sermos realistas. Então, eu preciso criar, eu preciso entender nosso lar. Olha só que legal. Né? Nosso lar. Quando o André Luiz foi lá procurar as pessoas que fizeram prece por ele, todo mundo viu Nosso Lar? O filme. Né? Então, quem viu sabe do que eu estou falando. Aí ele foi procurar. Na cabeça dele, um monte de gente fez prece. No mínimo, quem? A mulher. Né? A sogra ele até não pensava muito, não. Mas a esposa tinha que fazer prece por ele. Só uma pessoa fez prece por ele. Uma paciente que ele nem gostava de atender porque era chata. E foi essa que fez prece por ele. Então, e a prece é um remédio para o espírito. Agora, gente, prece mesmo, né? Não é aquela prece. Pô, fulano, por que você foi embora sem me dar a senha do cartão? Isso não é prece. Ok? Isso é cobrança. Então, bens espirituais, o reino de Deus, né? O reino de Deus, vamos entender, né? Jesus, em todas as suas parábolas, sempre começava assim: o reino de Deus é semelhante a... Não é isso? Então, Jesus sempre tomava alguma coisa para comparar com o reino de Deus. E a gente já está entendendo que reino de Deus é o quê? É quando nós formos perfeitos. Quando nós adquirirmos a condição para nós adentrarmos mundos superiores. Esse é o reino de Deus. Quando eu finalmente compreender que eu só vou ser feliz quando todos forem felizes. E não só eu. Ou até mesmo compreender o que seja felicidade. Que nós ainda no ponto de crescimento espiritual que nós temos, é difícil às vezes a gente traduzir isso por palavras. Muitas das vezes a única coisa que vem na sua cabeça é paz. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver paz. Olha só como é que você, dentro disso, quantas coisas que estão inseridas nesse processo. A gente consegue ter paz 24 horas por dia? Não, né? Eu já estou preocupado quando eu sair daqui. Que o meu vizinho lá está fazendo uma festa. Tomara que ele termine a festa antes de eu dormir, senão vai ser complicado. Não vou ter paz. Vivência espiritual. Ou seja, quando eu desenvolvo a vida espiritual, eu começo a viver isso. Então, conhecer só é vazio. Eu preciso viver. De novo, Jesus, em vão me honram os homens com homenagens humanas. Não precisa disso. Nós precisamos apenas gostar do outro, do nosso próximo.
Chico Xavier, poxa vida, Deus não pediu que eu subisse montanha, que eu me chicoteasse. Ele só queria que a gente se amasse uns aos outros. Mole, né? É fácil, né? Então essa é a base. A base é a humildade. Não confundir humildade com subserviência. Ok? Então, às vezes, a gente acha que humildade é você baixar a cabeça sempre. Não. Humildade é você compreender o outro, conhecer as suas limitações, não querer sobrepor sobre o outro. Mas você pode pedir sempre os seus direitos. Ok? Então, o meu direito sempre vai terminar quando o do outro começar. Sempre. Vamos pegar aqui uma leitura. Ilusão, ignorância e sofrimentos. Nada podemos fazer com relação aos nossos filhos, amigos e parentes no tocante à ajuda de mãe, pai, amigos, guias e santos para evitar o destino que os aguarda, dos caminhos que devem trilhar, das aflições e sofrimentos que o acometerão e dos desgostos que estão reservados aos turrões, cegos, surdos e mudos espirituais. Vou dar um exemplo. Uma mãe, uma vez, procurou um tratamento espiritual e ela veio conversar, na época eu que estava nesse tipo de trabalho, e a gente fazia essa pergunta, né? Por que motivo a senhora deseja fazer um tratamento espiritual? E ela me disse o seguinte: olha, eu quero fazer um tratamento espiritual porque o meu filho é um viciado em drogas e eu quero fazer esse tratamento por ele, para que ele deixe as drogas. Aí eu já, encostei na cadeira, bebi um pouquinho de água, porque eu precisei dizer para ela. Falei, minha senhora, a senhora pode fazer 500 tratamentos para a senhora suportar a dificuldade pela qual a senhora está passando. Mas o tratamento para sair das drogas é o seu filho que tem que fazer, não é a senhora. A espiritualidade vai ajudar a senhora, num momento de dificuldade, para tentar afastar, de repente, os espíritos que estejam prejudicando ou incitando o seu filho a utilizar as drogas. Mas ele precisa querer parar. Né? Então, isso é um trabalho individual. Não serão pequenos, uma vez que têm o coração duro e estão distanciados da verdade e de Deus. Pessoas tais têm que padecer duras amarguras, já que erram muito, cometeram graves pecados e carregam muitas culpas. São insensíveis e espiritualmente imperfeitos. Ao nascer, cada um traz um destino de aprendizado e provações, necessário ao despertamento da consciência pura, sábia e santa, mas muitos ignoram o eu verdadeiro, o espírito em fase de experimentação e adestramento, e se mostram bem pequenos, verdadeiras crianças espirituais. Crianças, na verdade, mal criadas, né? Na infância e na juventude demonstram nos menores atos pensamentos e emoções, inferioridades e fraquezas de que são portadores. Envolvem-se nas tramas da vida material, na animalidade, na agitação e logo estão bebendo uma poção amarga de decepções, tristezas e misérias. Estão colhendo a má sementeira. Ninguém pode evitar que o destino e a lei se cumpram no próprio ou na pessoa do seu filho. Então, abre aspas para isso, a doença e a dor são heranças do pecado. Entendendo o pecado como toda e qualquer transgressão às leis naturais. Ok? Então, não esquecendo, por exemplo, quem quiser procurar, fica aqui uma sugestão, um livro maravilhoso, que o título dele é Nossos Filhos São Espíritos. Às vezes a gente pensa assim, né? Puxa vida, como é que pode Deus permitir que uma criança seja obsediada? Às vezes pensamos isso. E pode ser? Claro que pode.
pode ser obsediado, pode ser magiado, pode tudo. Por quê? Porque é um espírito. Você não sabe, naquele instante que está a criança, materialmente falando, o espírito que ali está animando aquele corpo. Pode ter causas muito sérias na sua história espiritual. E pode claramente ter que responder por isso. Ok? Então vamos lá. Então, tentando ser um pobre de espírito entre a terra e o céu. Hoje em dia, por exemplo, é um negócio complicado, né? Praticamente nós somos induzidos a ser consumidores vorazes. Existe até uma teoria da conspiração da obsolescência programada. O que é isso? Você compra um negócio que tem 1 ano de garantia. Ele quebra no primeiro dia depois que acabou o primeiro ano. Aí o cara ainda tenta te empurrar uma extensão de garantia, né? Por conta disso. E aí você, né? Aí o negócio para de funcionar no segundo ano, mais um dia. Parece que é perseguição. Mas por que as coisas são feitas assim? Para que nós possamos consumir o que a indústria produz. Tem uma história muito interessante dos fabricantes de lâmpada. Desde lá, quando a lâmpada foi criada, aí começaram as fabricações de lâmpada. A lâmpada não queimava. Por que a de hoje queima? Porque ela é feita para queimar. Eles têm um documento assinado pelas empresas que fabricavam lâmpada na época. E eles assumiram um compromisso que uma lâmpada não podia durar mais de 1000 horas. Olha só que legal, né? Enfim, aí nós estamos tentando ser pobres de espírito, buscando pobres em espírito. E aí eu tenho que buscar esses valores verdadeiros. O que é melhor? Eu comprar uma coleção de livros de André Luiz ou um iPhone 10? Caramba, um iPhone 10 dá para comprar umas 50 coleções. Então, gente, vamos tentar imaginar a nossa vida, né? Você vê um negócio, né? Eu fui passear com a minha esposa outro dia, aí nós estávamos num shopping, ela tinha que comprar uma carga de caneta. Ela me levou numa loja, nós entramos na loja, como está na internet, eu não vou falar nomes porque eu não ganho comissão. Então nós entramos na loja e a loja vende Rolex. Aí vende lá uns negócios lá. Eu só quero ver a hora. O negócio custa, sei lá, 15 mil, 100 mil reais, um negócio desse, porque tem joia, tem não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu só quero ver a hora. Celular, quando foi criado, né, era uma maravilha, né, da indústria. Aí uma vez eu fui conversar com uma pessoa, eu fui procurar um celular para mim, aí ela falou tudo que o celular tinha. Aí eu fui obrigado a fazer uma brincadeira com ela. Não, mas olha só, eu só queria falar e receber ligação. Esse celular você tem? Não, porque tem câmera, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Não, eu só quero falar e ouvir. Ela pensou. Então, a nossa vida é uma grande escala. Vamos imaginar que cada existência eu preciso vencer um degrau. Existe uma etapa a ser vencida. Existe uma etapa a ser enfrentada. Então, pobre de espírito é nós buscarmos nos apequenar o fulano de tal que supomos ser. Tem um vídeo daquele Mário Cortella que é sensacional. Quem gosta de internet, dá uma procurada lá, quando ele fala no subtreco do subtroço. Bota assim que vocês vão achar. É o subtreco do subtroço. Quando o cara chega para você e fala assim, você sabe com quem você está falando? Aí ele tem toda uma explicação que o cara vai do planeta e mostra lá, você é uma poeira num deserto, você é o subtroço do subtreco.
Então nós precisamos saber realmente quem nós somos. Conhece-te a ti mesmo e verás a Deus. Renunciar às aparências. Obedecer ao comando divino. Gente, vamos lá. O que é obedecer ao comando divino? Deixa eu dificultar a vida de vocês. Se vocês podem fazer pergunta, eu também posso. O que é obedecer ao comando divino? Não sejam tímidos. Oi? Sim, exatamente isso. Mas como? Precisamos ser observadores. E como é que eu vou ser observadores? Eu já contei essa história aqui, eu não sei se eu contei para vocês. Eu parei num sinal vermelho, quem estava atrás de mim buzinou. E aí eu imediatamente coloquei a mão para fora, pedi para ele passar por cima. Aí ele saiu de trás de mim, emparelhou o carro comigo, e eu já me preparei, né? Ele apenas disse para mim, a sua porta está aberta. Aí eu... Muito obrigado, vá com Deus, né? Graças a Deus o sinal abriu logo, eu, né, fui-me embora. Mas vocês vejam, eu estou contando isso para vocês, eu falo isso quase toda palestra. Por quê? Para que eu não esqueça. Para que eu, no mínimo, a próxima vez que eu parar no sinal e alguém buzinar, eu olho no painel, porque me avisa se a porta está aberta. Se a porta estiver fechada, eu mando passar por cima. Não, estou brincando. Estou brincando. Mas onde eu quero chegar? Alguma coisa que aconteça na sua vida, que você identifica que você fez algo que não deveria, não que você se culpe ou que se cobre, mas que aquilo seja armazenado para que numa próxima situação você obedeça ao comando divino de você amar o seu próximo como a si mesmo. Só que a gente ainda não se ama. Ama, olha só, ama a seu próximo como a ti mesmo. Eu preciso subentender que Jesus, que os amigos espirituais, quando trouxeram essas informações para a gente, nós nos amamos. Será que nós gostamos da figura que a gente está vendo no espelho? Às vezes não. Eu preciso me perdoar, eu preciso me amar para depois amar o próximo. Então, obedecer ao comando divino é nós termos as leis de Deus dentro de nós e sabermos, executarmos aquilo como algo que eu tenho certeza absoluta que é importante para mim como espírito e não como barganha com Deus. Ah, eu sou uma pessoa super caridosa. Maravilha. Mas é de coração? Ou você faz isso apenas para colocar uma foto para que todos vejam que você ajudou? É claro que é importante, é claro que foi feito um bem, mas esse bem está sendo um bem para o outro e para você. Ok? Aprender com o sofrimento não é sermos masoquistas, é nós entendermos claramente o que seja resignação. Resignação não é sentar na cadeira e dizer, graças a Deus que eu estou sofrendo, a lei de causa e efeito trouxe para mim a libertação do meu espírito. Não. Não. Resignação é você aceitar o sofrimento, é você entender que você está sofrendo porque existe uma causa, mas você precisa ir ao médico, você precisa buscar. Minha esposa deve estar adorando eu falar isso. Espero que ela não assista. Nós precisamos buscar sempre a solução dos nossos problemas. Isso está comigo, a bola está comigo. E eu não posso deixar passar as oportunidades. E o que é aprender com o sofrimento? É saber que nas próximas vidas depende do que eu estou fazendo agora. Então, quando você aprende, você para de sofrer.
Por que eu paro de sofrer? Não estou falando só dessa vida, estou falando das futuras. Porque eu já sei que aquilo é ruim e eu estou sofrendo por algo que eu fiz, eu vou parar de fazer. Nas próximas, serei mais feliz. Doar-se em favor do outro. O que a gente já estava falando, né? Eu só vou ser verdadeiramente feliz quando todos formos. Ter isso forte dentro de mim. Buscar a felicidade do outro. Se eu ainda não consigo sair da minha casa para fazer isso, vamos trabalhar a felicidade daqueles que moram conosco. Vamos tentar entender o que existe em nós que pode ser mudado. E aí já a sociedade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em todos os lugares que nós estamos. Buscar a transformação. Hoje, sábado, 7h26, vocês não estão buscando a transformação? Vocês poderiam estar tomando uma cervejinha, vocês podiam estar numa festa. A gente está aqui falando de espiritismo. Estamos aqui falando de se nós estamos mendigando as coisas do Espírito. Olha que legal. Ou seja, espiritualizar-se. O que é esse espiritualizar-se? Eu compreender que existe algo além de mim. Existe algo diferente só do meu umbigo, do meu ego, da minha vaidade, do meu orgulho, exacerbados. Existe outra pessoa. Às vezes eu sempre faço essa brincadeira, né? Mas independente das pessoas que vieram juntas, vocês se lembram da fisionomia da pessoa que está do seu lado? Não olha agora. Nós não nos preocupamos com quem está do nosso lado. Nós nos preocupamos conosco. Se é natural? Claro que é. Claro que é. Não estou criticando ninguém. Né? Mas espiritualizar-se é eu tentar, é eu buscar, é eu me esforçar que existe um mundo além de 1 metro de circunferência além de mim. Existe alguém sofrendo, existe alguém com uma dificuldade, que talvez você está salvando essa pessoa de um suicídio só por falar o seguinte: está tudo bem? Às vezes você evita que uma pessoa sofra ou continue sofrendo, que ela só está esperando alguém dizer isso para que ela possa desabafar. Talvez você até se assuste, talvez você não tenha o que dizer, mas você vai ter alguma coisa, porque isso não aconteceu por acaso também com a gente. Eu só preciso estar aberto para as oportunidades. Nosso querido Bezerra, né? O homem vai na vida semeando boas e más ações, porque não há um que não pratique de uma e de outras. O mais puro espírito tem suas fraquezas. Procurei, sem descanso, arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tendo fé, tenho esperança. E quanto à caridade, procuro tê-la o mais que me é possível. Até porque nós ainda temos uma grande dificuldade de entender a caridade. A gente acha que caridade é só a bolsa, ou é só salário, ou é só coisas materiais. Caridade, muitas das vezes, é só isso até que eu falei aqui ainda há pouco. É só você, às vezes, emprestar o seu ouvido. Eu não tenho condições materiais, mas a caridade, ela é muito além. Caridade é o amor em movimento. Quando eu me preocupo com o outro, eu estou sendo caridoso. Talvez um exercício que eu possa começar a fazer dentro de casa, auxiliando as pessoas que estão lá, fazendo tarefas que eu acho que não são minhas. Né? Nós não vivemos numa mesma sociedade, então eu acho que nós precisamos cada vez mais entender que estamos fazendo parte dessa sociedade. Tudo isso
somos então eternos buscadores de sermos pobre de espírito. Porque eu já estou entendendo que pobre de espírito, quem é pobre de espírito? É aquele que mendiga, é aquele que busca, é aquele que pede as coisas do espírito e está começando a saber que a materialidade apenas nos permite estarmos vivos na matéria. Porque eu preciso beber, eu preciso comer, eu preciso vestir, e isso faz parte da sociedade. Ok? Então vamos, eu acho que esse é o último. Vamos deixar assim, mas só para a nossa prece. Chegaram pessoas depois do início, então só para a gente reforçar. No sábado que vem, 7 de setembro, é feriado, então não teremos palestra. Ok? E daqui a pouco a gente está Jingle Bell. Nossa, o tempo voa. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, colocar as nossas mãos sobre as nossas pernas com as palmas voltadas para cima. Pai querido e amado, amigos espirituais, que nós já possamos trazer dentro dos nossos corações o real significado de sermos pobres em espírito. Sermos um espírito eterno, imortal. Já vivemos muitas vidas, viveremos muitas outras. Cometemos erros, cometemos acertos, mas mesmo nos erros, Pai, nós procuramos assimilar o golpe, procuramos assimilar a nossa responsabilidade sobre esse equívoco e transformarmos isso no sucesso do nosso espírito, desapegando das coisas materiais, que são importantes, mas que não são a razão de ser do nosso espírito. Que possamos realmente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, amigos espirituais, muito obrigado pela ajuda, pela inspiração, obrigado por estarmos juntos mais uma noite de sábado, que possamos seguir para os nossos lares com a tua proteção, com o teu auxílio. Querido Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, Deus, nosso Pai, o Criador. Pedimos nesse momento a tua permissão, Pai, para encerrarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes graças a Deus. Graças a Deus, nossos irmãos médiuns, por favor, se posicionem.